que finalmente vai alcançar toda a face da Terra. E, embora algumas situações pareçam fugir ao controle dos Estados Unidos, eles mantiveram alguns ditadores por muito tempo. Mas agora esses ditadores estão caindo. Mas a parte dessas questões logísticas da política, né, existe esse sonho americano de que a liberdade seja compartilhada no mundo. E essas revoluções, elas sinalizam nesse sentido. Eu li um testemunho um depoimento de uma pessoa, de um revolucionário, ele disse: olha, nós sentimos o gosto da liberdade e jamais voltaremos atrás. Então eu creio que a cultura americana, o regime americano, né, fundado no princípio da liberdade, tem nesse momento um momento de festa. Se eu sou livre, eu posso escolher a quem eu sirvo, a quem eu adoro, o que eu faço, o que eu não faço. Vocês acreditam que essas revoltas que estão acontecendo, que estão encaminhando para uma liberdade, digamos assim, também abre as portas para a pregação do Evangelho? Eu não sou tão otimista. Não sou tão otimista. O cenário não é tão positivo? Não, não é. Primeiro, assim, liberdade também é uma questão que às vezes você pode ter liberdade dentro de uma ordem. Você tem a liberdade para escolher entre A e B. Não pode escolher o C. É uma liberdade muito limitada. Então, para começo de conversa, é complicado nós fazermos prognósticos, porque às vezes o prognóstico pode acertar, pode errar. Ontem foi veiculado, inclusive, pela BBC de Londres isso, o único ministro do Paquistão que era cristão foi assassinado. Alguns acreditam que por rebeldes controlados pelo próprio governo do Paquistão, porque ele estava querendo levar para o Congresso um plano de revolução contra a lei da blasfêmia, que no Paquistão, quem é condenado com o crime da blasfêmia pode ser morto. Por exemplo, houve uma cristã, uma mulher no ano passado, que foi condenada à morte por apedrejamento, porque ela questionou uma questão do Alcorão, que alguns pensaram que ela estava blasfemando de Maomé. Ela jurou que não estava blasfemando. Então, eu não sou tão otimista. E também não acredito que os cristãos devam esperar esse tipo de abertura, se vier. Que bom, você vai até usar uma palavra árabe, Inshallah, né? Que assim seja, se vier, que assim seja. Mas eu não posso afirmar que virá. Quem controlará perante a Bíblia a pregação do Evangelho de todo mundo é o poder do Espírito Santo. E a história nos revela que o Evangelho foi mais veementemente pregado quando enfrentou oposição, quando enfrentou ditadura e perseguição, do que quando enfrentou portas abertas. Então, sem querer ser essencialmente pessimista, eu não acredito que os cristãos agora devem começar a proclamar nas igrejas que o mundo árabe vai abrir as portas para os missionários. Mas a gente pode falar que não há prognóstico talvez seja o início de um processo. A gente pode dizer que esse momento é um cenário profético, ou não? Isso sim. As revoluções estão acontecendo exatamente no meio da janela 1040. O que é a janela 1040? É a faixa do globo, né, que vai desde o oeste da África até a Ásia, passando pelo Oriente Médio. Então, nessa faixa, que se mede, fala 1040 porque 10 por 40, um retângulo, então há 66 países. 2/3 da população mundial vivem nessa faixa. Mas somente 8% dos missionários cristãos atuantes do mundo atuam nessa região. Então é uma região fechada para o Evangelho. As revoluções estão acontecendo exatamente nos países mais fechados. Então não é que as revoluções vão provocar uma abertura para o Evangelho, né? Mas há uma mudança estrutural, uma mudança de sociedade que pode estar em curso, e essa mudança provavelmente e muito possivelmente vai contribuir, né, para uma abertura. Primeiro, para a democracia, para direitos humanos, para a tecnologia, para a educação e também para a religião. Para uma pluralidade de religião, que é o que não há nesses países. Então, esses países têm 3 religiões principais, que são o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, todas elas, de alguma forma, se relacionam com poderes ditatoriais de forma a se conformar com eles. E uma mudança nesses poderes certamente fará algum tipo de mudança nas ordens religiosas. Alguns dos revolucionários estão esperando, né, e acreditando que uma pluralidade democrática vai favorecer uma pluralidade religiosa. Então é nessa cunha, né, que o Evangelho deverá entrar. Nós acreditamos que Jesus só vem quando o Evangelho for pregado a todo mundo. Mas há aí 2/3 da população mundial em que há apenas 4% em média, né, de cristãos em toda essa população. E toda essa gente precisa ser alcançada pelo Evangelho. Do contrário, receber a mensagem. Mateus 24:14 não estará cumprido ainda. Né? E deixa eu fazer só um complemento para não parecer contraditório. Eu concordo com a fala dele para não parecer contraditório, como eu falei, eu não sou tão otimista assim, é um debate, né? Tem que discordar às vezes também, né?
quando eu disse que não sou tão otimista, no sentido assim, agora que ótimo, as empresas, as agências missionárias vão poder mandar missionários para lá, os missionários vão ter carimbo no passaporte. Eu vi muita gente mandando e-mail para mim, no Twitter houve essa discussão, algumas pessoas antecipando um otimismo que nós não temos nenhuma base profética ou política para fazer essa afirmação. Eu acredito sim que o evangelho vai ser pregado, mas quando nós lemos o Apocalipse, o evangelho vai ser pregado com o poder do Espírito Santo, mas sob uma situação aparentemente conflitante. Vai ser uma situação de democracia, porque a Bíblia fala que o anticristo vai ser aclamado pelas multidões, as multidões que vão querer o anticristo no poder, mas ao mesmo tempo de perseguição de um remanescente fiel. Então eu acredito que essas aberturas que o professor Dornelles falou, eu assino embaixo de cada vírgula do que ele disse, essa abertura, essa pluralidade vai permitir não que o evangelho puro chegue lá como nós sonhamos, mas vai permitir que aquelas pessoas tenham contato com o evangelho e, ao mesmo tempo, com a propaganda do anticristo. E aí vai ser interessante que as duas coisas vão atingir lá, a propaganda do anticristo ocidental e o evangelho da verdade. Então as pessoas vão ver o erro e a mentira pela primeira vez colocados lado a lado e vão ter a oportunidade de se decidir, mesmo que os missionários ainda continuem tendo barreiras sociopolíticas para chegarem até lá, como nós hoje fazemos. Deixa eu aproveitar só uma questão que o senhor falou a respeito do Twitter. Deixa eu conversar com o pessoal que está em casa. Você pode mandar a sua pergunta para a gente ou participar desse programa especial através do Twitter, @TV Novo Tempo, ou então pela internet, ntespecial@novotempo.org.br. Eu já tenho aqui uma pergunta de um internauta que pergunta ao Dr. Rodrigo qual seria a interligação que o senhor faria com essa situação e as questões proféticas. Realmente é um cenário profético? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso. Como eu falei, nós temos que tomar cuidado ao falarmos de prognósticos futuros e ao mesmo tempo de colocar acento profético em cada coisa que está acontecendo. Olha isso aqui, aquilo, Saddam Hussein, a besta do Apocalipse, cada época um. Temos que cuidar com esse extremo. Aonde a gente pode identificar, então, que é um momento profético por isso e aonde eu vejo essa Eu acho que o ambiente mais seguro é eu cair no método historicista de interpretação da profecia. Porque ele me coloca num equilíbrio muito razoável. Porque existe o extremo de você ficar vendo um significado profético em cada pedra que cai, e existe o extremo também de outra parte de você não ver significado profético em nada. Então o equilíbrio é a história que me diz. E quando eu analiso o Apocalipse, é lógico, Betina, que em casa muita gente está estudando, que está nos assistindo nesse momento, talvez não concordará com essa visão profética. Eu reconheço que há várias filosofias da história. Tem gente que trabalha com a história cíclica, tem gente que trabalha com a história linear, tem gente que trabalha com o conceito progressista de história, com o conceito essencialista. E entre os vários conceitos filosóficos de história que houve ao decorrer do mundo, o materialismo de Karl Marx, etc., existe também a visão profética da história. Então não vou ter tempo de discursar sobre isso, mas vou tomar a liberdade de colocar a visão profética e convidar o telespectador que está em casa a pelo menos conhecer esta chamada visão profética da história, que se resume em Deus, mesmo respeitando a liberdade humana e o livre-arbítrio, na trama e na urdidura dos acontecimentos, Deus consegue traçar o paralelo, um pano da sua providência. Isso é o que é o significado profético. E quando você lê o Apocalipse 13 fala de dois monstros que surgem do mar, mais conhecidos como as duas bestas do Apocalipse. Um monstro surge da água, do mar. E tem várias características desse monstro. A profecia aponta que esse monstro que surge do mar, que ele ia atentar contra a lei de Deus, que ele ia perseguir os santos de Deus, que ele iria mudar os calendários e a lei. E esse monstro é identificado como alguns poderes que atuaram na Europa de maneira muito forte, especialmente na Idade Média e início da Idade Moderna. Só para você ter uma noção, Daniel e Apocalipse falam desse monstro. E Daniel fala que uma das características dele, para a gente saber como identificar, seria que esse monstro, que na verdade é um monstro simbólico de um poder, ele cuidaria em mudar os mandamentos, a lei de Deus, e cuidaria em mudar os calendários. Isso está em Daniel, capítulo 7, verso 25. Você que está em casa pode nos acompanhar. Exatamente, então, Daniel 7, 25. E eu sou racionalista demais para acreditar numa coisa como sendo mera coincidência. Por isso que eu tenho que acreditar que tem uma profecia de Deus nisso, porque isso foi escrito há 600 anos antes de Cristo, no 6º século antes de Cristo. E nós vemos realmente hoje, só para você que está em casa prestar atenção, nós chamamos o último mês do ano de dezembro. Dezembro me lembra o número 10, mas na verdade é o mês 12. Nós temos o mês anterior, mês novembro, lembra 9, mas é o mês 11. Outubro, lembra 8. Setembro, lembra 7, mas é o mês 9 e 10.
Essas mudanças no calendário foram provocadas justamente por esse poder medieval que se identifica em muitos aspectos com a besta do Apocalipse. E antes que alguém... não é questão de marcar um homem, é o Papa que é a besta do Apocalipse, o cara Wojtyla, o Papa João Paulo II. Não, a besta é um conglomerado, é um poder político que exerce. E a segunda animal vem justamente depois de uma ferida mortal desse que é curada. E justamente esse poderio ali, ele caiu em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, aprisiona o Papa Pio VI, e realmente ali a Europa muda. E qual é o poder que sai fortalecido? O professor Dornelles mencionou aqui, um pouquinho antes da Revolução Francesa, a mais famosa, talvez não tão comentada, mas a mais importante revolução antes da Revolução Francesa foi a de 1776, do dia 4 de julho, que foi a Revolução Americana, com George Washington e outros mais. Esse poder realmente começa a ter as características da segunda besta do Apocalipse. Falou em Revolução Americana, como é que fica a questão dos Estados Unidos com essa visão profética? Tem alguma relação ou não tem? Você falando, e o professor Rodrigo, eu me lembrei aqui de Apocalipse 17, e eu vou mencionar esse texto para comentar um pouco sobre essa questão profética. Veja, a partir da perspectiva do Apocalipse, nós não imaginamos os últimos tempos, né, como um período de dominação de uma nação sobre outra. Não de dominação, mas de cooperação, de acordos internacionais, de pactos. E existe uma linguagem para prever essas relações diplomáticas, né? Como, por exemplo, Daniel, capítulo 2, versículo 43, né? Quando Daniel, explicando o fato de os pés da estátua de Nabucodonosor serem constituídos de barro misturado com ferro, ele diz assim: os reinos que precedem, né, a queda da pedra, que é a volta de Cristo, serão, portanto, fracos e outros fortes, assim como o ferro e o barro. Aí ele diz assim: eles não vão se juntar num só, mas eles vão se conectar através de casamentos. Então essa é uma linguagem diplomática para falar desse período. Então como é que nós relacionamos essas revoluções com as profecias? Não podemos dizer que uma profecia esteja se cumprindo, mas que um andamento da história, né, caminha para o cumprimento profético. Então, Apocalipse 17 fala de Babilônia, e a imagem de Babilônia é muito interessante aqui, muito sugestiva. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia antiga, conquistou muitos reinos. Ele trazia de cada reino alguns jovens instruídos nas religiões desses reinos. E ele julgava que se ele tivesse todas as religiões representadas no país dele, ele seria o país mais forte e jamais iria cair, porque ele teria, assim, todos os deuses com ele. Então a palavra Babilônia caracteriza exatamente isso, né, que é uma junção de muitos poderes, muitas forças espirituais e religiosas. E essa imagem da Babilônia de Daniel, do Antigo Testamento, é trazida para o Apocalipse. Então, quando ela é aplicada aqui, ela prevê o momento, né, em que todas as nações da Terra estarão, de alguma forma, ligadas, né, umas com as outras, independente de serem umas fortes e outras fracas. E para elas estarem ligadas assim, através de acordos, pactos, né, de contratos internacionais, elas precisam ter um regime minimamente semelhante. E vai chegar um momento, então, que elas, por terem regimes democráticos, como nós prevemos, acreditamos, né, elas vão entender que elas devem entregar esse poder ou partilhar o seu poder com a Babilônia. A gente fala, então, de um padrão religioso, de uma hegemonia religiosa? Não uma hegemonia religiosa, mas de um convívio de religiões, né? Um convívio de poderes políticos, facilitado pelo convívio de religiões. Então, veja, Apocalipse 17, verso 17, diz assim, que as nações vão agir influenciadas, movidas por Deus, para entregarem o seu poder à mulher, à Babilônia. Então, o que nós estamos vendo agora é uma revolução que promete, né, levar a democracia e direitos humanos para essa parte do mundo. E só depois disso é que a gente pode imaginar que essas nações farão acordos mais diretos, né, mais bem relacionados com as nações ocidentais e com as nações democráticas do mundo de hoje. E quando elas tiverem condição desses relacionamentos, como nações livres, né, então é que as duas bestas poderão agir. Que são os dois poderes que nós falamos agora. Poderes. Exatamente, tendo a aceitação, né, tendo a conformidade dessas nações. Então a Bíblia, o Apocalipse não fala de um período de domínio, de controle de uma nação sobre outra, mas de relacionamentos. Então um mundo democrático, ainda que seja de pluralidade democrática, é um mundo que a gente pode imaginar que será
o cenário, né, dessa visão dada aqui em Apocalipse 17, falando de Babilônia. Falando em cenário, a gente tem uma pergunta aqui do Luciano Duarte. Ele escreveu para a gente perguntando o seguinte: se esses movimentos têm a ver com a preparação para a grande tribulação. O que vocês acham disso? O que é a grande tribulação? Nós temos duas visões. Segundo a interpretação, eu tenho cá minhas discordâncias dela. Não vou ter tempo para explicar o porquê. Tim LaHale, seguindo Hal Lindsey foi um dos pioneiros dessa interpretação dispensacionalista. Tim LaHale, o mais famoso hoje, escreveu Left Behind, Deixado para Trás, virou filme. Eles acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja. Nós talvez teríamos que ter uma outra oportunidade para explicar sobre isso. Eu não concordo muito com a visão do arrebatamento secreto. Eu peço desculpa ao telespectador, é apenas uma visão um pouquinho discordante. Numa outra oportunidade a gente pode explicar o porquê. Vou me limitar apenas a dizer aqui que eu tenho uma outra ideia. Mas eu concordo com ele no sentido que haverá uma grande tribulação. Uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade. Eu chamaria de o tempo de angústia. E haverá realmente um fechamento da porta da graça, segundo o Apocalipse. E um pouco antes disto, haverá esse conglomerado, e aí sim eu posso responder afirmativamente a pergunta dele. Essas coisas, eu gostei da frase do professor Dornelles, nós não podemos falar que isso aqui é o cumprimento da profecia, mas está mostrando um cenário para o cumprimento dela. Porque já que falamos de dois monstros, duas bestas, a primeira, pelas características do Apocalipse, aquela que saiu do mar, ela tem todo o acento religioso. Ela é adorada, ela quer ser adorada, ela se comporta como Deus, é o que chamamos de o anticristo. A segunda não é o anticristo. E ela também não é um poder religioso, ela não pede que ninguém a adore, ela não é um poder dominando sobre o outro, ela é apenas um garoto propaganda do primeiro. Ela convence o mundo a adorar a primeira besta e a fazer uma imagem, de novo o reflexo da Babilônia, porque Nabucodonosor mandou erguer uma imagem para que as pessoas adorassem, então ele faz um marketing do primeiro e leva as pessoas. E aí nós temos alguns elementos. Em primeiro lugar, segundo monstro, deveria surgir da ferida de morte do primeiro. Já estabelecemos 1798, quando acaba ali. E o poder, quando eu digo o catolicismo, eu quero deixar bem claro uma coisa. Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões. A minha formação, o meu doutorado foi feito na Universidade Católica e o meu mestrado também. Então, estou falando aqui de um sistema histórico, como eu podia falar do protestantismo, de Calvino, e falar de Calvino e do presbiterianismo na Suíça. Eu não estou falando dos presbiterianos. É importante deixar claro que nós estamos falando de pessoas. De pessoas, estou falando de sistemas. Exatamente. Eu posso falar a Igreja Adventista, vamos supor que a Igreja Adventista a qual eu pertenço, ela pode, como pessoa jurídica, cometer um erro, e esse erro ser passível de questionamento e de crítica, mas isso não significa que está questionando o povo adventista, correto? E sim o sistema. E sim o sistema. Então aqui eu estou falando do sistema católico da Idade Média, não o povo católico. Se eu chegar no céu e não encontrar Madre Teresa de Calcutá lá, eu vou querer ter certeza se estou no céu mesmo ou em outro lugar. Porque a mulher, aquela ali era o cristianismo, Madre Teresa de Calcutá, apenas a guisa de ilustração, era o evangelho na prática. Se eu negar isso, eu estou rasgando a Bíblia. Eu quero deixar isso bem claro. Falando então não de pessoas ou da fé religiosa de cada um, mas do sistema. Quando esse sistema caiu ali na Idade Média, na Idade Moderna, com Napoleão Bonaparte, a Europa transformou. O Vaticano agora perdeu a sua autonomia, ele liderava bastante. Só recuperou, ou começou a recuperar isso em 1929, quando Benito Mussolini devolve à igreja a exarca de Ravenna, que é aquele pedacinho que hoje chamamos de Vaticano. Só que pela profecia, depois desse período, deveria vir alguém para fazer essa propaganda daquele cristianismo medieval para o mundo. Que é aquele cristianismo representado pelo Vaticano, por Roma. E quem era esse? Bom, qual foi o poder que surge justamente depois disso? Nessa época, em 1929, os Estados Unidos estavam em crise. A crise das bolsas de valores lá de Boston, as pessoas pulando e suicidando. Mas pouco depois disso, os Estados Unidos começam a se erguer. Vem a Primeira Guerra Mundial, fica no anonimato. Nenhuma nação se sobressai na Primeira Guerra Mundial. Interessante. Mas quando tem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem como líder. E dali ninguém mais o segura. E o interessante é que os Estados Unidos vão se fortificando através do cinema, da mídia, do consumo. O comércio hoje é o comércio americano, mesmo que a China seja que fabrique os tênis e tudo mais, mas a marca é americana. Pode ser feito pelo chinês, mas o emblema americano, a ideologia americana, o sonho de consumo ainda é americano. Só que até pouco tempo, o mundo estava polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Então era impossível os Estados Unidos terem realmente uma hegemonia não política de um país mandando sobre o outro, mas de influência sobre o mundo por causa da União Soviética. Veio a perestroika e, inesperadamente, a União Soviética cai com o Muro de Berlim.
mas tinha um segundo poder que ainda retia essa possibilidade de controle ideológico absoluto da América. Era justamente o mundo islâmico da forma como se encontra. E isso me surpreende, Betina e professor Dornelles, que eu estou vendo justamente agora no cenário o mundo islâmico começando a ser modificado para abrir, talvez não para o evangelho, mas para aquela propaganda que os americanos vão colocar, talvez até também com áreas de cristianismo, e aí o mundo vai poder ver a diferença do verdadeiro e do falso evangelho. E poder escolher. E poder escolher. Liberdade de escolha. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Nós teríamos ainda muitas questões para conversar, para discutir. Eu tenho certeza que você que está em casa também tem bastante dúvidas sobre esse assunto. Nós poderemos, numa outra oportunidade, voltar a conversar mais sobre essa questão, porque a gente verifica aí a grande tribulação, o fechamento da porta da graça e algumas questões que o senhor comentou, o que nos dá a entender que realmente estamos no tempo do fim. Estamos chegando perto da volta de Jesus, e isso faz com que nós, que somos cristãos, que acreditamos na vinda dele, sejamos cada vez mais preparados e busquemos isso. E você que está em casa nos acompanhando também pode começar a estudar e a se preparar, porque esse momento, pelo que a gente está percebendo, está bem próximo. Doutor Rodrigo Silva, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutor Dornelles, obrigada também. Ok, obrigado. E obrigada a você que está em casa e nos acompanhou. Uma boa noite e que você consiga acompanhar todos esses desdobramentos à luz da palavra da Bíblia.